Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, estudantes. Boa noite, professor Willis. Boa noite, professora Isabel. Hoje nós estaremos trabalhando com vocês, iniciando a nossa disciplina, que é Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Eu, como já falei, professora Isabel Cordeiro, estarei juntamente com o professor Willis, trabalhando com vocês em algumas semanas, uma temática de uma importância muito grande nos dias atuais. Vamos à apresentação dos professores, então. Me chamo Isabel Cordeiro, sou licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, sou analista ambiental, especialista em geociências, trabalho com geoprocessamento, sou pesquisadora e elaboradora de projetos de educação ambiental. Professor Willis, por favor, faça sua apresentação. Eu sou o professor Willis, sou bacharel em administração e atualmente sou docente no IFRON. Ok. E nós, professora Isabel e professor Willis, estaremos trabalhando com vocês esse tema, como eu já falei, trazendo sempre à tona a perspectiva de um futuro profissional em informática, um técnico em informática. Como você, como técnico em informática, pode trabalhar essa temática, como você pode se apropriar desse conteúdo e levar para a sua futura profissão, alguns já trabalham nessa área, enfim. A disciplina, ela está dividida na ementa da seguinte maneira. Nós trabalharemos nesta aula de hoje segurança do trabalho, acidente de trabalho, equipamento de proteção individual, os EPIs. E na próxima aula nós estaremos trabalhando com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, doenças ocupacionais, qualidade de vida no ambiente de trabalho, legislação e normas regulamentadoras, primeiros socorros e também gerenciamento ambiental. Essa é a ementa total, nós estaremos trabalhando. E os objetivos da nossa disciplina, o primeiro deles é analisar a problemática que resulta numa má qualidade de vida no trabalho, identificar os meios de elevar a qualidade de vida no ambiente de trabalho e ainda compreender os procedimentos necessários para a formação de um ambiente de trabalho saudável e ambientalmente correto. Nós pretendemos dessa forma que você, estudante, possa, ao findar essa disciplina, entender toda a dinâmica, toda a perspectiva, né, de um cenário diferenciado antes e depois. Se você, como profissional, você começa a tratar de uma forma legitimado, né, o conhecimento, você começa a ser uma pessoa diferente no ambiente de trabalho. Então esse é o nosso objetivo. E a nossa aula de hoje, a nossa aula específica, hoje nós vamos estar trabalhando com conceituações. Né? No primeiro momento nós vamos conceituar doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. Um outro objetivo é distinguir as teorias de acidente de trabalho. Ainda pretende-se que nós consigamos, ao final dessa aula, analisar quais são os benefícios acidentários e entender os procedimentos para suas consecuções. E ainda entender a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Nós temos como cronograma da disciplina a seguinte divisão. Dia 15 de março, que hoje nós estaremos trabalhando com acidente de trabalho, benefícios acidentários, teoria dos acidentes de trabalho, equipamento de proteção individual. Dia 22, nós estaremos trabalhando com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, doenças ocupacionais, legislação e normas regulamentadoras e primeiros socorros. Dia 29, nós estaremos trabalhando com gerenciamento ambiental. E no dia 5, haverá uma revisão e avaliação dessa disciplina, certo? Bem, antes de nós iniciarmos, nós trabalharmos com o slide, eu gostaria de tratar com vocês uma questão assim, bem interessante. Antes de nós analisarmos por que segurança do trabalho, nós vamos tentar entender um pouco, contextualizar um pouco a questão do trabalho. O trabalho, ele consegue fazer a transformação da sociedade. Né? O trabalho, ele pega o espaço geográfico, ele transforma esse espaço geográfico num espaço social. E dessa transformação nós temos o quê? Resultado de quê? Consequência de quê, melhor dizendo? Do trabalho. Então o trabalho, ele está intimamente vinculado à transformação da sociedade. Quando nós falamos que o trabalho, ele serve para dignificar o homem, nós estamos corretos, né? O trabalho, ele ao longo do tempo, ele tem uma importância muito grande. Às vezes eu chego assim para perguntar o nome de alguém, perguntar a primeira coisa que a gente fala, qual é o seu nome? A pessoa fala e depois fala, quem é você? Ah, eu sou técnico em informática, eu sou professora. Então está muito relacionado à personalidade,
a valores sociais, não é? Só que com o passar dos anos, nós observamos que aquilo que dignificava, que trazia prazer para o homem, começou a ser um pouco transformado. Não é? Principalmente no século XVIII, com a Revolução Industrial, nós observamos que, a história narra isso, né? Que foram horas e horas e horas, jornadas exaustivas de trabalho, somada à má qualidade no ambiente de trabalho, fizeram com que o indivíduo deixasse de ter esse ambiente prazeroso, deixasse de ver o trabalho como algo prazeroso e passasse a ter uma série de problemas, dentre eles as doenças ocupacionais, os acidentes de trabalho. Então, o que acontece? Com base em toda essa historicidade, claro, a gente está fazendo só um resuminho aqui para vocês, nós observamos que há necessidade de uma mudança na postura, dentre elas está segurança do trabalho. Então, nós vamos observar aqui algumas características do trabalho. Diz assim, que o trabalho não está vinculado ao fator financeiro, mas com frequência está vinculado a fatores sociais, à transformação do homem. Institui valores éticos e morais, constitui regras sociais e gera capital aos trabalhadores, garantindo sua sobrevivência, e produz valores imensuráveis à dignidade humana. O sistema capitalista, baseado no lucro, demandou exigências ao mercado de trabalho. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, trabalhadores passaram a trabalhar por longas e exaustivas jornadas de trabalho. E o resultado disso, vamos até pontuar isso, o resultado disso é a sobrecarga de trabalho, né? Opa, voltando aqui. É a sobrecarga de trabalho somada à má qualidade no ambiente de trabalho. E com isso surgiram as doenças ocupacionais e uma série de problemas, de acidentes no ambiente de trabalho. O que seria então, antes de nós falarmos sobre doença, né, antes de nós falarmos sobre acidentes de trabalho, vamos entender um pouco a conceituação que se é dada à doença, né, à saúde e à doença. Então vamos lá. Esse slide mostra o seguinte: para a Organização Mundial da Saúde, saúde é conceituada como um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ora, vamos entender da seguinte maneira. Uma pessoa é considerada saudável só quando os exames dela estão perfeitos? Só quando a sua saúde física está perfeita? Não. A pessoa é considerada saudável quando tem esses três fatores estão favoráveis: o estado físico, mental e social. Aqui no nosso slide mostra o seguinte, que existem fatores que podem influenciar no aparecimento do estado doentio. Nós estamos tratando de saúde, né? Que é um conceito de saúde. O que seria então a doença? A doença seria a ausência. Se você está bem fisicamente, mas mentalmente ou socialmente você não está, você está doente. E quais são os fatores que podem influenciar no aparecimento do estado doentio? Aqui estão alguns deles, não é? Elevado nível de estresse, alimentação inadequada, inatividade física, sobrecarga emocional, desmotivação, inadequação do ambiente de trabalho, entre outros fatores. Então veja bem, se uma pessoa ela está tem uma demanda a cumprir, tem uma série de trabalhos a serem realizados, essa pessoa às vezes esquece até que tem uma vida, esquece de quaisquer outros assuntos e ele fica focado ali naquele trabalho. E o que pode acontecer? Em virtude disso, uma sobrecarga de trabalho, um estresse, um desequilíbrio psicológico. Então, tudo isso tende a gerar uma doença ocupacional, sim, muitas vezes até afetar de forma subjetiva acidentes de trabalho. Eu trouxe aqui, antes de nós iniciarmos o conteúdo de acidente de trabalho, uma estatística bem interessante. Estatísticas de doenças no ambiente de trabalho. Essa nós pegamos aqui a fonte Previdência Social de 2014. Mostra o seguinte: durante o ano de 2013, foram registrados no INSS cerca de 717 mil acidentes no trabalho. Comparado com 2012, o número de acidentes de trabalho teve aumento de 0,55%. Se nós fizermos uma regra de 3 básica, nós temos aproximadamente 300 e tantos mil acidentes de trabalho, né? Do total de acidentes registrados, os acidentes típicos, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho o que seriam, eles representam 77%, os de trajeto 19%, quase 20%, e as doenças de trabalho 2,72%. Interessante nós analisarmos uma coisa interessante, que até eu convido vocês a pesquisarem sobre isso, a pirâmide de Bird, William Bird, que ele fala o seguinte,
que, à medida que você investe na sua empresa, que você investe no seu ambiente de trabalho, empregador, empresa, de uma forma ativa, na segurança do trabalho, na qualidade de vida do trabalho, a pirâmide tende a afinar cada vez mais para essas estatísticas que nós vimos agora. Por exemplo, o nível de acidente de trabalho, acidente inclusive de trajeto, é um nível bem menor. Então essa pirâmide ela vai diminuindo à medida que você vai acrescendo qualidade de vida, mecanismos de segurança do trabalho. Então, essas estatísticas elas servem para nos motivar a falar, nossa, realmente temos que mudar. Se você não tem no seu trabalho medidas de segurança no seu ambiente de trabalho, se você está sobrecarregando a sua jornada de trabalho, é necessário repensar, certo? Vamos ao próximo slide, que aí mostra segurança do trabalho. A segurança do trabalho, ela é entendida como um conjunto de medidas que são adotadas, visando minimizar. Interessante, gente, visa minimizar e não estancar, não acabar de vez, mas minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de determinada atividade do trabalhador. Um exemplo de medida é o uso de equipamento de proteção individual, o EPI. Então, o que é que nós entendemos por segurança do trabalho? Com toda essa historicidade que nós vimos aí, com toda essa estatística negativa que mostra uma quantidade exorbitante de trabalhadores sofrendo acidentes, doenças ocupacionais, é necessário medida preventiva. O EPI vai fazer com que não haja o acidente de maneira alguma, mas ele vai minimizar, ele vai diminuir os impactos e vai diminuir as estatísticas que colocam o trabalhador em risco, certo? Vamos agora a uma outra conceituação. Você pode falar, professora, eu não vejo necessidade de conceituar isso, mas há sim, gente. Eu vou explicar para vocês uma coisa bem interessante. O legislador, ao analisar uma situação, uma lide trabalhista, ele precisa de um conceito. Então, é necessário esse conceito. Nós pegamos aqui o conceito da lei, a Lei 8213. Inclusive, digo para vocês, analisa, dá uma estudada nessa lei e, principalmente, os artigos do 19 ao 23. Tem umas coisas bem interessantes ali para serem analisadas sobre, inclusive, os benefícios previdenciários. Mas vamos lá, o que diz a Lei 8213, o seu artigo 19? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Veja bem, se você for ver lá no dicionário, o conceito de acidente é o quê? É todo ato que não foi planejado, é todo ato que não foi, não se objetivou realizar. É algo que não se tinha nos planos, é algo não desejável, né? Ninguém fala assim, professor Willis, saindo daqui da aula, vamos sair ali para a gente quebrar a nossa perna? Isso não acontece, de maneira alguma, né? Então é algo que não foi planejado e que causa um dano, ou no indivíduo, ou na propriedade, certo? Aí você fala assim, professora, qual que é a diferença, que acontece muito de perguntarem isso, do acidente para incidente? É quase a mesma coisa. O incidente é um ato que não foi planejado, no entanto, é um ato que não causa dano nenhum. Por exemplo, eu estou lá trabalhando no segundo piso de uma construção, e lá do terceiro piso, eu estou trabalhando sem equipamento de proteção individual, mas lá do terceiro piso cai um martelo. Caiu do meu lado. Foi o quê? Um acidente ou um incidente? Foi um incidente. Não aconteceu nenhum tipo de dano à propriedade, nenhum tipo de dano a mim, certo? Mas claro, foi algo que não foi planejado, certo? Então, quando nós analisamos na Lei 8213, nós observamos que o legislador coloca? Ele coloca que é um acidente ocasionado no trabalho. Outra coisa interessante que vocês devem frisar é que ele é que trata também de doença ocupacional. A lei, ela trata de doença ocupacional e não só do acidente. Nós vamos tentar diferenciar isso daqui a pouquinho. No artigo 21 da lei, ele diz que equiparam-se também acidente de trabalho para efeito da lei, para efeito da análise do legislador, do jurista que vai estar analisando o caso, a lide trabalhista, equiparam-se acidentes ligados ao trabalho
que, embora não seja a causa única, tenham contribuído, ou seja, aquele acidente que teve subjetivamente, ele contribuiu para o acidente, para a morte ou para a redução da capacidade do assegurado. Ainda, acidente sofrido em local de trabalho em consequência de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física intencional, negligência e imprudência, causada por terceiros ou companheiro de trabalho. Casos fortuitos ou de forças maiores, tais como inundação, desabamento, incêndio, etc. E doença causada por contaminação acidental, além de acidentes ocorridos fora do local e horário de serviço. Nesses casos específicos, acidentes ocorridos fora do local e horário de serviço, mas o empregado, ele está, em execução de serviço por ordem da autoridade da empresa, prestação espontânea de serviço, viagem a serviço. Interessante, uma pessoa vai fazer uma viagem a serviço, nem que seja para fazer um curso, ele está ali para realizar algo de melhoria para a empresa, certo? Então, nesse caso, também é constituído acidente de trabalho. Outro bem interessante aqui que equipara-se é o percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, deste para aquela. Período destinado à alimentação e ao descanso, desde que você esteja no local, na sua empresa, ou para satisfação de necessidades fisiológicas. Interessante. O legislador, a lei, ela sofreu uma série de mudanças em 2015. E, dentre elas, foi colocado ali que, por exemplo, o empregado doméstico, ele também passa a ser beneficiário dessas benfeitorias, né? Das benfeitorias da Previdência Social. Mas uma coisa interessante que nós temos que analisar é o seguinte: o acidente, ele é caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante o quê? A relação, gente, a identificação da coerência causal, ou seja, a causa e o efeito entre o trabalho e o seu agravo. Então, o INSS, ele tem por objetivo fazer essa análise, a perícia médica do INSS faz a análise. De fato, o João é técnico em informática. De fato, aquela tendinite que ele desenvolveu é uma doença ocupacional causada pelo seu trabalho digitador? A Maria, ela trabalha num laboratório de hematologia. Ela ter pego uma determinada doença é a razão dela trabalhar ali naquele laboratório? Aquele acidente que foi sofrido pelo Joaquim no trajeto de casa para o trabalho, o trajeto realmente era aquele? E era no horário? Então, nesses casos, é necessário que haja uma coerência para que o trabalhador, para que o empregado tenha acesso aos benefícios previdenciários. A empresa tem o dever de informar ao INSS, sob pena de multa, até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, sobre os acidentes de trabalho ocorridos com seus funcionários, ainda que não haja afastamento das atividades respectivas. Então, interessante, não precisa, para ser caracterizado acidente de trabalho, não é necessário que haja afastamento das atividades, certo? E a empresa tem o dever de informar o INSS sob pena de multa a ocorrência desse acidente, ok? A comunicação do acidente de trabalho ou doença profissional, ela deve ser feita ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, num formulário próprio chamado de Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT, preenchido em 4 vias. Agora já tem uma análise que nós vamos fazer, eu gostaria até que vocês anotassem isso. São 5 vias agora, sendo que a primeira via é uma via ao INSS, segunda via ao segurado ou ao seu dependente em caso de morte, terceira via ao sindicato de classe do trabalhador, quarta via empresa, a quinta via autoridade pública, aí seria quem? Seria a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E também a sexta via o SUS. Agora tem mais essa transformação, alteração da lei, certo? Olha só, nós temos aqui um modelo de um CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Uma coisa interessante, pessoal, é que você tendo um formulário de comunicação de acidente de trabalho, é necessário que, antes de assinar
Você analise se todos os dados estão preenchidos e preenchidos de forma correta, sem rasura, inclusive, né? Nós temos aqui várias informações, nós temos no primeiro momento aqui informações do eminente, depois tem as informações aqui do acidentado, né? Então são várias as informações, incluindo aqui, como vocês podem observar, a data do acidente, incluindo aqui também, como vocês podem observar, a descrição da situação geradora do acidente ou da doença. E são várias as informações. Aqui nesse segundo momento, aqui nesse terceiro momento, nós observamos aqui um atestado médico que deve ser preenchido pelo médico. Inclusive, aí vai anexo ao atestado médico, realmente com todas as informações necessárias, né? O código, que é o CID. E aí você tem a assinatura do médico, a assinatura do servidor, enfim. Quando nós falamos em CAT, nós temos que entender o seguinte. Professora, eu devo fazer isso imediatamente, né? Sofro um acidente, sim. O CAT ele tem três classificações para ele. A primeira delas, vamos voltar aqui um pouquinho. A primeira delas é o CAT inicial. O José sofreu um acidente, ele caiu de uma escada e aí ele vai fazer essa comunicação imediatamente, né, nas 6 vias, conforme nós observamos. No caso, ele fez o tratamento, tudo, nós chamamos esse primeiro CAT de CAT inicial. Ele fez o tratamento, fez fisioterapia, voltou ao trabalho. Mas aí houve um probleminha, um esticamento, enfim. O que vai acontecer? Ele vai fazer um outro CAT, que é um CAT de reabertura. E um segundo caso, que é o caso mais complexo, que é o caso de morte, como que seria? Né? O CAT de morte seria comunicado 20 dias após o óbito. Mas por que isso, professora? Por que esse tempo? Por que a necessidade desse tempo? A lei diz o seguinte, que é necessário passar por todos esses patamares, passar pelo inicial, pelo de reabertura e aí o CAT de comunicação de óbito, certo? Como eu falei para vocês, o interessante analisar jamais assina uma CAT, sem todas as informações preenchidas e analisar se todas estão de forma correta. Existem vários casos na justiça em que é questionado alguma informação errada no CAT, por exemplo. Então é necessário observar isso, certo? Vamos passar agora aqui para a classificação das doenças ocupacionais. Professor, você está falando de acidente, agora você vem falar de doença ocupacional. Vamos entender da seguinte maneira. Equiparam-se acidentes de trabalho às doenças ocupacionais, né? Então, nós temos uma classificação da seguinte maneira. Primeiro, doença profissional. Ela é caracterizada pela exposição de determinado profissional a algum agente ambiental comum a todos os outros profissionais que exerçam a mesma profissão, a mesma atividade. É inerente a determinada profissão. Vamos ver os exemplos primeiro? Uma pessoa que sofreu intoxicação por chumbo, ele trabalha numa montadora de bateria automotiva. Ou ainda uma pessoa que sofreu hepatite, ele trabalha como funcionário de um laboratório de hematologia. Vamos entender o seguinte, aqui há um risco ambiental característico daquela profissão, característico daquela atividade. Então, é muito simples observar a relação nexo causal, observar o que aconteceu, por que aconteceu aquela atividade. Certo? Passa por uma perícia do INSS, mas é muito claro para o médico, para o perito, entender que a causa daquela doença foi realmente o seu trabalho, certo? E as doenças de trabalho? Caracterizam-se pela exposição do trabalhador a algum agente não comum a todos os profissionais que exercem a mesma atividade. Um exemplo, um professor que desenvolveu problemas na garganta ou um digitador que desenvolveu inflamação nos tendões. Vamos analisar aqui. No primeiro caso, a doença profissional é um risco comum a todos. Todo profissional daquela área é comum dizer que passa por aquela enfermidade. No caso da doença de trabalho, não. Por exemplo, vamos dar o exemplo da doença profissional. Determinado profissional que trabalha sobre níveis sonoros muito altos. O NPS que chama, né? Nível de pressão sonora muito elevado. Ele pode, com o tempo, vir a sofrer algum problema auditivo.
Aí, esse é um caso de doença profissional. No caso de uma doença de trabalho, um digitador está lá trabalhando, mas gosta de trabalhar com fone de ouvido e ouvindo música, enfim. O que vai acontecer? Ele pode surgir um problema de pode, mas é característico da sua profissão? Não. Então é isso que nós temos que analisar, essa diferença da doença de trabalho, da doença profissional. Certo? Professor Willis? Não, nada. Tranquilo. A professora Isabel também de falar muito, então tem que exercitar um pouco. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco a questão dos tipos de acidente de trabalho. Existem, nós vimos ali naquele slide sobre as estatísticas, e nós observamos lá que tinha um tanto que era acidente típico, outro tanto que era acidente de trajeto. Então vamos lá. Acidente típico, ou acidente comum, é aquele ocorrido em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado ou que com ele se relacione diretamente. Ou seja, que ocorre pelo exercício normal do trabalho numa determinada empresa. Acidente é o quê? Por exemplo, aqui nós temos a queda de um eletricista. Então, acidente típico, acidente comum, não foi planejado, não foi desejado, é algo indesejável, mas é algo comum àquela profissão, certo? Vamos ao segundo caso, é um acidente de trajeto. É aquele que ocorre no percurso habitual, entre o local da residência do trabalhador até o seu local de trabalho ou vice-versa. Vamos tentar entender isso. Acidente de trajeto. O profissional, o empregado, ele está saindo da sua casa, ele faz todos os dias o mesmo percurso e aí ele sofre um acidente. É considerado acidente de trabalho porque ele está no trajeto, certo? Há alguns pontos da legislação que devem ser analisados, claro, não é o objetivo da nossa aula, mas você vai, com certeza, eu conheço um pouco do histórico dos alunos do IFRE, você vai dar uma analisada, você vai dar uma estudada sobre essa questão e você vai observar que existem alguns aspectos bem interessantes nesse acidente de trajeto. Se o profissional ele não fizer uma mudança de trajeto, por exemplo, e naquele momento ali ele sofreu um acidente, é um pouco mais complicado para ser feita a análise do nexo causa-consequência, certo? Outra coisa, o horário. O horário, se ele sofreu um acidente, mas se não foi naquele horário que ele está comumente habituado a fazer esse percurso, é também um pouco complicada a interpretação de um jurista, certo? Então, se dá uma lida com mais calma nessa questão do acidente de trajeto, que é bem interessante. Vamos falar agora dos benefícios acidentários? O empregado sofreu um acidente de trabalho. Então, a lei, quando nós falamos em empregado, é interessante analisar o que seria empregado, o que caracteriza o empregado. É uma pessoa física, né? Não existe empregado pessoa jurídica, é uma pessoa física que trabalha continuamente, né? Todos os dias ele está fazendo aquela função, né? Carteira assinada ou não, mas ele tem como comprovar que ele faz rotineiramente aquela atividade. Ele é abraçado pela consolidação das leis de trabalho, nós estamos falando aqui de benefícios acidentários daqueles que são regidos pela CLT, certo? Então, os benefícios acidentários, qual que é a função? A função é ajudar o trabalhador, o empregado, que no exercício do seu trabalho apresentem doenças ocupacionais ou sofram acidentes que, vamos lá, diminuam ou impeçam suas atividades laborais, no intuito de assegurar a subsistência dos mesmos. Então, esses benefícios nada mais são do que uma forma de dizer ao trabalhador, olha, você sofreu uma doença ocupacional, seja ela profissional ou de trabalho, estabeleceu-se um nexo que realmente foi pelo trabalho, você sofreu um acidente, a perícia médica constatou que foi de fato causado pelo seu trabalho, então você tem benefícios. A lei ela passa a atuar de uma forma benéfica à vítima daquele acidente ou àqueles que dependiam da vítima, certo? Vamos lá. Professor Willis, por favor. É interessante também notar que, além dos empregados, fazem parte também fazem jus aos benefícios acidentários o contribuinte individual, que é aquele que ele não tem um trabalho ou não tem um trabalho de carteira assinada, mas ele contribui para a empresa,
faz parte também um trabalhador rural, os trabalhadores rurais também fazem parte dessas pessoas que fazem jus a esses benefícios acidentários. Aquele trabalhador avulso também, que é o trabalhador que presta serviço, por exemplo, nos portos, com carregamento e descarregamento, e que é regido por um órgão, por um sindicato que organiza aquelas atividades, são classes de trabalhadores também que fazem jus a esses benefícios acidentários. Ótimo. E também, como eu falei ainda há pouco, os empregados domésticos, né, que a partir de 2015 houve uma lei complementar 150 que veio beneficiar os empregados domésticos. Ok. Estão previstos na lei 8213, como o professor colocou, né? Os principais benefícios são auxílio doença acidentário, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez acidentária, pensão por morte acidentária e abono anual. Vamos trabalhar então com algumas delas. O auxílio doença acidentário consiste no benefício, o pagamento de uma renda mensal concedida àquele trabalhador incapacitado para o trabalho em razão da ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Professor? Posso continuar? Pode. Esse benefício, ele tem o valor mensal correspondente a 91% do salário de benefício, estando ademais sujeito às revisões periódicas. Auxílio acidente. Trata-se de um benefício pago ao trabalhador que, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de trabalho, fica com sequelas, as quais reduzem sua capacidade para o trabalho que exercia anteriormente. Então, o auxílio acidente, ele não se tornou inválido, mas apresenta umas sequelas, né, apresenta uma certa dificuldade em exercer a sua atividade como ele exercia anteriormente. Então, ele vai receber um auxílio acidente. O valor mensal do auxílio acidente corresponde a 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data de óbito do beneficiário. Aposentadoria por invalidez. Aí, nesse caso, nós temos a pessoa tentou, né, voltar ao trabalho, tentou-se uma reabilitação e de todas as formas possíveis não teve condição de voltar ao seu trabalho, então ele aposenta-se por invalidez. Nesse caso, ele recebe uma renda mensal paga, né, consiste numa renda mensal paga ao trabalhador que sofreu acidente de trabalho e, em razão disso, estiver incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral sem perspectiva de reabilitação. Como eu coloquei para vocês, ele passa por uma série de processos, né, processos de reabilitação. Tenta-se, inclusive, alocar o empregado de um setor para o outro, por exemplo, mas se não tiver condição, ele vai, então, aposentar-se por invalidez. E o benefício diz o seguinte: o valor mensal da aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do valor do salário base do benefício do trabalhador. Porém, observe bem isso, quando o beneficiário necessitar de assistência permanente de outra pessoa, em razão do acidente, será acrescido o percentual de 25% do valor do seu benefício. A tutora de Colorado, ela está falando que a disciplina não está aparecendo no ambiente dela. Vamos continuar então, vamos tentar resolver isso, né? Equipe técnica. Mas interessante assim, a pessoa foi aposentada por invalidez. Essa pessoa, ela necessita de um cuidador, porque ele não consegue mais mobilizar-se, ele depende de uma pessoa. Então, ficou estabelecido pela lei 8213 um acréscimo de 25% no valor do seu benefício, que seria o quê? Bem, professora, imagino que seria para ajudar, né, no pagamento de um enfermeiro, de um cuidador, por exemplo. Né? Então, é isso que a lei veio determinar. A pensão por morte acidentária. Pois não, professor? É interessante ressaltar também que o valor desse benefício, se o beneficiário falecer, ele não passa a incorporar a pensão por morte. Por quê? Justamente para auxiliar, para contratar ou para dar aquele valor para ajudar a ter um cuidador, uma pessoa que cuidasse dele. Se o beneficiário que necessitava desses cuidados especiais faleceu, não é necessário mais esse valor. Ok. Ótimo. Pensão por morte acidentária.
consiste no pagamento de um valor mensal aos dependentes do trabalhador que perdeu sua vida em decorrência de um acidente de trabalho. Como o professor falou, ele recebe aquele valor mensal, né? Seria o pensionista, no entanto, esses 25% seriam acabados, porque o objetivo dele era dar uma ajuda, né, cuidando dessa pessoa que sofreu o acidente de trabalho. Uma coisa interessante, o valor do benefício corresponde a 100% do valor da aposentadoria, né, que o segurado recebia no dia da morte ou que teria direito se percebesse aposentado por invalidez. Ainda temos o abono anual. O abono anual ele é previsto no artigo 40 da Lei 82/13, sendo devido ao segurado ou dependente que durante o ano recebeu algum benefício acidentário, ou auxílio-doença acidentário, ou auxílio-acidente, ou auxílio-aposentadoria por invalidez, ou a pensão por morte. Eu vou fazer aqui um comparativo. Não sei se seria muito feliz, né? Mas o abono anual seria uma espécie de 13º, vamos colocar assim, né, professor Willis? Que seria um valor a mais, não é? Que a lei vem incorporar àquele que recebeu um auxílio-doença acidentário ou um desses que nós analisamos agora, certo? Certo. No caso de quem não recebeu um abono, mas trabalhou durante o ano, ele também faz jus ao abono. Nós estamos falando especificamente sobre quem recebeu algum benefício da Previdência, porque esse é o nosso fim, mas é o mesmo abono que receberia quem também trabalhou até 30 dias no exercício. Exatamente. E agora nós vamos tratar de um dos mecanismos de medida protecionista, né, da segurança do trabalho. Nós vamos tratar agora de equipamento de proteção individual, os EPIs. Os EPIs, eles são normatizados pela norma reguladora número 6. Semana que vem nós vamos estar trabalhando sobre essas normas. Então, nós vamos estar entendendo um pouquinho mais o que seria uma norma reguladora. O que é o EPI? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Veja bem, a norma reguladora, ela teve uma mudança, ela incrementou uma palavrinha aí que foi o produto. Na nossa atividade, na hora que nós estivermos discutindo sobre a nossa atividade de sala, vocês vão entender um pouquinho melhor. Por que não só dispositivo? Porque produto também, professora, porque aí como uma forma de equipamento de proteção individual, destacam-se os protetores solares, por exemplo, os protetores que colocam como se fosse uma luva. Então, tem produtos aí. Esses são de uso individual, né? Nós temos também equipamentos de proteção coletiva. São vários equipamentos de proteção coletiva. Por exemplo, um cone, né? Uma faixa de sinalização, um extintor de incêndio. Mas, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com os EPIs, que são todos os dispositivos ou produtos de uso individual, que passa por uma série nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, passa por uma série de análises para chegar ao ponto que o empregado tenha segurança ao utilizá-lo. Aqui no artigo 166 da Consolidação das Leis de Trabalho diz o seguinte: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Então, a empresa é obrigada a fornecer esse equipamento de proteção individual e oferecê-lo sempre em uma condição perfeita, em um estado de conservação perfeita. Sempre é bom, interessante analisar que a empresa deve ter um estoque muito grande, porque caso aconteça algum problema no equipamento de proteção individual, ela já tem um outro para substituir e entregar ao seu empregado, certo? Aqui nós vamos entender um pouco as obrigações do empregador. É a obrigação, então, da empresa adquirir EPI adequada à atividade do empregado. Você pode falar, professores, explica uma coisa, como que eu sei que na minha empresa é necessária a utilização de tal e tal e tal EPI? Porque semana que vem nós vamos estar trabalhando sobre comissão interna, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Dentre uma série de obrigações dessa CIPA está lá a questão de formar uma equipe de profissionais em saúde e segurança do trabalho que irão determinar quais são os equipamentos necessários para determinada atividade.
certo? Continuando. Fornecer gratuitamente ao empregado somente EPI aprovado pelo MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso do EPI. Tornar obrigatório o uso do EPI. Substituir o EPI quando danificado ou extraviado. Por isso eu falo para vocês a importância de ter sempre um número a mais na empresa de EPI. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI. Claro que o cuidado dia a dia é de responsabilidade do empregado, mas a higienização e manutenção periódica é de responsabilidade do empregador, perdão. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada no EPI adquirido. E aqui nós temos algumas obrigações do empregado. Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Já observei uma vez, professor Willis, algumas pessoas utilizando EPI com outro objetivo, né? Utilizando um capacete para, sei lá, para colocar alguns equipamentos pequenos, para não se perder, para não se extraviar. Então, é obrigação dele utilizar o EPI apenas para a finalidade que se destina. Responsabilizar-se por guardar e conservar o seu EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o seu uso. E aqui nós vemos o seguinte, quando o empregado fornece um EPI ao empregado, o empregador fornece o EPI ao empregado, é necessário que a entrega seja registrada formalmente, pois dessa forma é possível demonstrar que o empregador cumpriu com a obrigação a ele imposta. E nós temos aqui um modelo, a ficha de entrega de um equipamento de proteção individual, né, onde o empregado vai estar assinando que ele recebeu, ele está ciente inclusive das suas responsabilidades com aquele EPI, certo? Pois não, professor? É interessante ressaltar que o empregador é obrigado a fornecer o EPI, mas o empregado ele é obrigado também a utilizar aquele EPI. Se ocorrer algum acidente e a lesão for agravada ou sofrer uma lesão devido à falta de um EPI utilizado pelo funcionário, o funcionário pode deixar de receber alguns benefícios ou até mesmo ser responsabilizado por aquele acidente que ele mesmo sofreu. Exatamente. Nós temos aqui alguns tipos de EPIs. Nós vamos estar trabalhando de uma forma mais acusada, assim, mais detalhada sobre esses EPIs até na nossa atividade. Mas vamos lá, aqui nós temos alguns exemplos, o capacete, os óculos de segurança, protetor auditivo, as luvas, o respirador, uniforme, calçado de segurança com bico de aço, cinto de segurança. Como eu falei para vocês, cada profissão, cada trabalho, cada ocupação tem os seus EPIs necessários. No geral, aqui nós temos, por exemplo, um trabalhador de construção civil. Então, ele vai precisar utilizar esse tipo de EPI, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade de sala. Participem aí, daqui a pouquinho a gente vai estar discutindo. Claro, vão vir uma série de questionamentos. Professora, mas isso, será que é isso? Professor, será que é isso? Mas o interessante é que no nosso retorno nós vamos estar discutindo com vocês algumas outras questões, ok? Boa atividade, pessoal! E agora nós voltamos para discutir, né, as questões. E, professor Willis, como está a participação do pessoal em todo o estado? Boa noite. O polo de Espigão do Oeste está perguntando se a empresa pode descontar do salário do funcionário caso ele perca ou danifique o EPI. É uma pergunta bastante interessante. O empregador, ele pode descontar do salário do funcionário, do empregado, apenas aqueles valores que estão previstos na legislação, que são o imposto de renda, a contribuição do INSS e alguns outros valores. Para que ele desconte valores que não estão previstos na legislação, o empregado tem que autorizar. Se o empregado não autorizar, esses valores não podem ser descontados. É claro que se for um caso de negligência ou um desleixo,
o empregador pode dar uma advertência ou penalizar o empregado com outras penalidades previstas na CLT. Para que o empregador possa descontar, o empregado tem que autorizar, ou no momento do ato, ou quando da assinatura do contrato de trabalho, o empregador também pode pedir que ele assine uma autorização para descontar aqueles valores que o empregado, porventura, venha causar prejuízo à empresa. Após a assinatura do contrato, não é interessante mais que o empregador faça isso, porque o funcionário pode alegar que ele foi coagido. Então, depois da assinatura do contrato, só poderia ser descontado se o funcionário assinasse aquele ato específico. Ok. Vamos lá. Pode continuar, professor, desculpa. Temos aqui também algumas participações dos alunos. O de Jaru, o Paulo de Jaru respondeu a questão 4, doença do trabalho. O aluno Mário Sérgio, de Machadinho do Oeste, respondeu a questão 1. O Paulo de Guajará-Mirim não colocou aqui qual a questão que ele respondeu, só colocou as alternativas. A Cristina, aluna Cristina, do Paulo de Jaru, respondeu a questão 3. O Paulo de Jaru também respondeu a questão 2. A Keila, aluna de Paraná, também respondeu a questão 1. Temos aqui bastante participações, os alunos estão mandando bastante respostas aqui. Ao que me parece, eles entenderam bem a questão, a matéria, a disciplina. Estão tendo bastante participações. Ótimo. Então vamos lá, vamos discutir agora as questões. Nós extraímos algumas questões de concursos públicos, né, de bancas importantíssimas, como o caso CESP. Essa primeira questão diz o seguinte: uma empresa de manutenção com 123 empregados sobre o regime CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, né, foi contratada por 5 meses para prestação de serviços em uma agência bancária. No segundo mês de atividade, foram registrados os seguintes eventos. Um pedreiro sofreu queda de motocicleta quando se dirigia para o trabalho e ficou afastado das atividades por 8 dias. Um pintor teve seu olho direito atingido por poeira quando lixava a parede e ficou afastado das atividades por 2 dias. Um eletricista, após o expediente a pedido da empresa contratada, transportou bobinas de cabos elétricos da loja para o carro, sofrendo torção no pé esquerdo. Um técnico de segurança do trabalho foi contratado por tempo parcial, 3 horas por dia, durante 2 meses para inspeção na obra. Todos foram submetidos a exames admissionais. Com relação a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens com base na legislação de segurança. Primeiro item. Gente, só uma coisa, julgar o item como certo ou errado, tá ok? Então, vamos analisar cada uma das questões aqui e julgar com certo ou errado. O acidente do pedreiro não é considerado acidente de trabalho? O que vocês acham? O acidente do pedreiro, vamos voltar aí. O pedreiro, ele sofreu um acidente, uma queda de motocicleta quando se dirigia para o trabalho, ok? Então, esse percurso, esse trajeto, né, ele não estava lá na agência bancária prestando aquele determinado serviço, mas nesse trajeto, é caracterizado como acidente de trabalho? Professor Willis? Nesse caso, é considerado um acidente de trabalho porque ele estava no percurso da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência. Quando o trabalhador sofre um acidente nesse percurso, seja um acidente de trânsito ou ele cai na rua, trupica, enfim, qualquer tipo de acidente que acontece nesse percurso em que ele está indo do trabalho para a residência ou da residência para o trabalho, é considerado também um acidente de trabalho. É equiparado a acidente de trabalho. Ok. Então, essa é uma questão que está errada, né? Porque ele fala assim, o acidente do pedreiro não é considerado acidente de trabalho? É considerado acidente de trabalho, sim.
Questão 2 aqui, o tempo de afastamento do pintor deve ser custeado pelo empregador? Vamos lá, vamos voltar. Quanto tempo que ele ficou afastado, né? O pintor, ele trabalhou, né? Aqui um pintor teve seu olho direito atingido por poeira, quando lixava a parede, ficou de atestado, né? Ficou afastado pelo período das suas atividades por 2 dias. A pergunta é, o tempo de afastamento, a alternativa que diz o seguinte, o tempo de afastamento do pintor deve ser custeado pelo empregador? Ele ficou 2 dias. O que a lei diz? Professor Willis, quer comentar sobre isso? É bem interessante essa questão, porque a legislação 8.213, ela diz o seguinte, que quando o trabalhador sofre um acidente de trabalho, até o 15º dia, é a empresa que deverá custear o salário do empregado. A partir do 15º dia, ou seja, no 16º dia em diante, é que a Previdência começará a custear esse benefício do empregado. Ok. Então, vamos lá. O tempo de afastamento do pintor deve ser custeado pelo empregador? Não. Deve ser custeado por quem? Pela Previdência. Pela empresa, aliás. Deve ser custeado pelo empregador. Então, essa é uma questão que está correta. O tempo de afastamento deve ser custeado pelo empregador, não é? Até o 15º dia. A partir daí, então, vai ser custeado pela Previdência. 3. Para efeito da legislação previdenciária, considera-se que o eletricista sofreu acidente de trabalho? Vamos voltar lá no texto. Vamos lá. Segundo mês... Um eletricista, após o expediente, a pedido da empresa contratada, transportou bobinas de cabos elétricos da loja para o carro. Ele sofreu torção no pé esquerdo. Ele não estava no seu horário de trabalho, ele tinha ido realizar uma atividade a pedido da empresa. E nesse percurso, nesse momento, ele sofreu um acidente. Então, para efeito da legislação previdenciária da Lei 8213, eu confundo com a outra lei, mas para efeito dessa legislação, considera-se que o eletricista sofreu acidente de trabalho, sim, né? Porque foi no percurso e foi atendendo uma ordem da empresa dele. Os acidentes de trabalho não provocam efeitos psicológicos nos empregados não acidentados? Vocês imaginam essa situação. O meu colega, que trabalha do meu lado, sofreu um acidente quando estava pintando. O outro sofreu um acidente de percurso. O outro sofreu um acidente. Será que isso não tem um efeito psicológico em mim? É lógico que tem. Então, é lógico que provoca efeito psicológico no empregado não acidentado. Certo? Então, essa é uma questão que está errada. Questão 5. A interdição total da obra poderá ser declarada pela Secretaria Regional do Trabalho e Emprego Local se a decisão for fundamentada em laudos técnicos de irregularidade. Então, essa empresa, ela prestou um serviço para uma agência bancária. No entanto, essa terceirização, esse trabalho que ela estava prestando pode sim ser pode sim passar por uma interdição. Né, desde que passe por laudos técnicos de irregularidades. Então, essa é uma questão que está correta. Algum comentário, professor Willis? Não. Ok? Então, vamos passar agora aqui para a questão 2. Com relação às EPIs, né? Julgue os próximos itens referentes a equipamento de proteção individual. Vamos lá. Entre os EPIs para a proteção dos membros superiores, eu gostaria de fazer uma análise antes de entrar nesse assunto, os EPIs, eles são categorizados, né? São algumas categorias que nós iremos tratar agora. Então, os membros, começa-se pelos membros superiores, né? Membros superiores, membros inferiores, corpo inteiro, então são categorizados os EPIs, né? A visão, as vias respiratórias, a boca, o nariz. Então, com relação aos membros superiores, quais são os equipamentos? Vamos lá. Entre os EPIs para a proteção dos membros superiores inclui-se luva de segurança? Sim. Para a proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes? Ok. Creme protetor? Sim. Em alguns casos, não se é utilizada a luva, e sim um creme protetor que ele tem a função de proteger contra agentes abrasivos, inclusive. Manga de segurança? Ok.
para a proteção do braço, do antebraço contra choques elétricos, braçadeira de segurança, ok também, para a proteção do antebraço contra agentes cortantes, e dedeira de segurança para a proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. Então esses são alguns equipamentos de proteção dos membros superiores. Então, essa é uma questão que está correta. Questão 2 aqui diz o seguinte: o empregador tem a responsabilidade de fornecer ao trabalhador somente EPI aprovado pelo órgão nacional competente. Ele tem, ou seja, o que nós estamos analisando aqui? O empregador, a empresa, ela deve fornecer ao trabalhador EPI. Esse EPI tem que ser aprovado por um órgão, não é? Um órgão nacional competente, que seria, no caso, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Então, essa parte aí está correta. Vamos lá, o segundo. De orientar e treinar o funcionário quanto ao uso adequado, ok? Nós tratamos sobre isso aqui há pouco. Orientar, inclusive, quanto à guarda e à conservação do equipamento e, quando danificado ou extraviado, substituí-lo imediatamente, além de responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI e exigir o seu uso pelo trabalhador. Essa questão aí nós comentamos bastante aqui em sala de aula, né, professor Willis? E nós vemos aqui que realmente é responsabilidade fornecer ao trabalhador, é responsabilidade orientar e treinar quanto ao seu uso adequado, a guarda e conservação, né? E também substituí-lo, quando nós falamos que é necessário que tenha sempre uma reserva, né? Ocorreu algum problema com um capacete, com uma dedeira, enfim, qualquer que seja o equipamento, é necessário que o empregador já tenha um segundo ali, um terceiro, um quarto, que seja para entregar ao seu empregado. Então, são duas questões aqui que estão corretas, certo, professor? Certo. Quando uma empresa vai oferecer um EPI no mercado, ela tem que solicitar ao MTE, através da Secretaria Regional do Trabalho, o CA, ou seja, Certificado de Autorização, que é um certificado que vai autorizar ele a vender aqueles EPI no mercado nacional. Funciona tanto para aquele fabricante nacional que vende, como aquele importador. O importador também é obrigado a solicitar esse certificado de autorização para que ele possa comercializar esses equipamentos, esses EPIs, no mercado nacional. Depois do fabricante ou do importador solicitar, a Secretaria Regional vai pegar amostras de equipamentos, submeter a teste para ver se eles atendem às especificações e só aí ela vai emitir aquele certificado de autorização. Ok. Vamos à questão 3. Acerca dos conceitos de saúde e segurança do trabalho, julgue os itens a seguir. Item 1. A segurança do trabalho, além de ser uma obrigação legal das empresas, é uma atividade de valor técnico e econômico? Bem, nós vimos aqui, né, eu falei um pouco sobre a questão da pirâmide de Bird, que mostra que quanto mais a empresa investe em medidas de prevenção, quanto mais a empresa investe na questão, na logística de uma forma prevencionista na sua empresa, melhor ela tem de lucro, melhor ela tem de ganho, inclusive econômico, né? E técnico também. Então, essa é uma questão correta, né? A segurança do trabalho, ela é uma obrigação legal? Ela está prevista em lei? Tá. Mas ela também, você também tem que entender que, além da lei, há uma importância técnica, uma importância econômica muito grande que faz com que a empresa, o empregador, tenha isso no seu rol como uma das prioridades. Ok? Então, é uma questão correta. Pois não, professor? O Paulo de Jaru, ele está querendo saber um exemplo de creme protetor que pode ser usado no lugar das luvas. Um exemplo bastante interessante é os funcionários dos Correios, que eles utilizam um creme protetor solar nas mãos para que o sol não vá causar queimaduras. Esse é um tipo de creme protetor que pode ser utilizado no lugar de uma luva. Ao invés de utilizar uma luva, eles utilizam um creme que vai possibilitar o melhor, que eles desenvolvam melhor suas atividades. Ok. Vamos lá então, questão 3, né? Nós já fomos no item 1, agora vamos ao item 2. A política de segurança da empresa constitui uma linha de conduta ou carta magna para a prevenção de acidentes? Veja bem, poderia estar correto, mas aqui ele fala que a política da empresa é a carta magna, é a lei máxima, vamos dizer assim, para aquela questão? Para a questão de prevenção de acidentes de trabalho? Não. O que acontece? Vamos imaginar aqui uma pirâmide, né?
o topo estão as leis, as consolidações das leis de trabalho, que falam sobre segurança de trabalho, estão as normas reguladoras, né, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, a política da empresa ela tem que estar logo abaixo. A política da empresa ela tem que estar vinculada a essas leis máximas, essa carta magna, né, de prevenção de acidentes. Ela tem que estar vinculada, ela não pode sair daquele eixo ali, ela tem que estar obediente às demais regras, né, que estão acima dela, uma hierarquia, né, vamos dizer assim. Então, a política de segurança da empresa, ela é sim uma linha de conduta, mas ela não é considerada carta magna, ela está como uma das terceiras, como na hierarquia, ela está abaixo de consolidação de leis de trabalho, ela está abaixo das normas reguladoras, tá certo? Então, é uma questão que está errada por essa questão hierárquica. 3. É obrigação do empregador, da empresa, elaborar ordens de serviço acerca de segurança e saúde no trabalho? Sim. É obrigação do elaborador, do empregador, elaboração, porque ele vai formar uma CIPA, na verdade, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPA, essa comissão formada por empregador, formada por empregados, essa comissão ela vai estabelecer uma série de normas, uma série de ordens, claro, como eu falei, observando as leis máximas, as leis que estão acima dela, e aí vai estabelecer algumas normas que são específicas daquela empresa, certo? Certo. No local de trabalho, não há ninguém que conheça melhor aquele trabalho do que o empregador e os empregados. Então, o empregador ele vai elaborar normas como, por exemplo, opere essa máquina desta forma, mantenha tal abertura fechada, mantenha tal proteção no lugar. São ordens que o empregador elabora para que não ocorram acidentes. Ok. Vamos à questão 4. Tem um caso hipotético bem interessante aqui que nós vamos trabalhar com vocês. José trabalha como digitador numa empresa prestadora de serviços de informática. Empresa Orange, vamos colocar esse nome aí. As condições de trabalho, caracterizadas pelo movimento repetitivo, propiciaram o surgimento de tendinite. José foi afastado pelo período de 20 dias. Com base nessas informações, responda. 1. Como podemos classificar a doença ocupacional de José? Profissional ou de trabalho? Bem, José, ele trabalha num ambiente e nesse ambiente ele fica digitando, né, fica exercendo esse mecanismo, né, de fazer esse movimento repetitivo causou uma tendinite, que é uma inflamação nos seus tendões. Ele trabalha como digitador. Aí eu pergunto para você, é uma doença ocupacional? Mas ela se classifica como o quê? Profissional ou de trabalho? E aí, professor? Essa doença de José, nós temos que verificar o quê? É uma doença que afeta todos os trabalhadores? Ela não afeta todos, afeta apenas alguns trabalhadores. Nesse caso, ela pode ser considerada uma doença de trabalho, mas não exatamente uma doença profissional. Ok. E aí, quem deverá pagar os rendimentos mensais, José, pelo período de afastamento da empresa? Ele passou 20 dias afastado. O professor Willis já falou isso no início, não é? Sobre essa questão de quem é o responsável por custear, quem é o responsável pelos honorários desse empregado. Ele passou 20 dias. Quem vai pagar? É o empregador ou é a Previdência? Ele passou 20 dias. Como havia falado anteriormente, os primeiros 15 dias são custeados pelo empregador. O restante, a partir do 16º dia, são custeados pela Previdência. Então, 15 dias serão custeados pelo empregador. O restante, ou seja, os 4 dias restantes, a Previdência é quem vai se responsabilizar pelos pagamentos do benefício ao empregado. Ok. Ok, pessoal. Estamos finalizando. Foi um prazer trabalhar nessa aula e agradecer pela participação de cada um de vocês. Dizer para vocês o seguinte, aprendizado é isso. Eu estou ensinando, juntamente com o professor Willis, mas nós estamos aprendendo com vocês. Não é? Nós estamos procurando interagir, né? Com algumas ressalvas, né? O pessoal de Colorado, alguns locais que tiveram alguma dificuldade, mas agradecemos a participação de todos vocês. Participem do fórum,
tá? Já está no ambiente virtual, então participem do fórum, vamos discutir, são temas que a gente produziu pensando no futuro profissional em informática, tá bom? E semana que vem nós vamos continuar com um tema muito importante também, dando continuidade a essas questões de segurança e saúde e meio ambiente. Fiquem com Deus, um abraço, professor Willis. Uma boa noite para todos vocês. Não se esqueçam também de pesquisar mais sobre os assuntos, é uma matéria muito interessante, e que ela vai propiciar a vocês uma atuação profissional completa. Então, não se esqueçam de pesquisar mais sobre esses assuntos, tanto na Lei 8.213, como também no site do Ministério do Trabalho, nas NRs, que são as normativas regulamentares que regulamentam a segurança no trabalho. Ok, então, boa noite, até semana que vem.